Shalom, shalom. Eu sou a Morá Hayá. Estamos de volta no canal. Hoje vamos estudar sobre a lua nova de peixes, o Rosh Chodesh de Adar. Escrevi aqui para vocês no quadro a palavra Adar, né? E nós temos o Aleph com patá, Adar. Então, Adar, o resh final. Este mês, que é o mês do signo de Dag. Dag é peixe. Então, para fazermos o plural, nós iremos acrescentar o Yud e o Mem final. E o signo é o peixes. Baruch Hashem. Essa criatura, este animal, né, o peixe, é um animal que mora na água, fica escondido, né, a maior parte do tempo. Então, por conta deste modo de vida que ele tem, de se esconder, o Dag, vamos escrever a palavra Dag. Que tem um Gimel. O Dag, que é o peixe. No caso do signo, não é peixe, é peixes. Então, vamos utilizar também a terminação do plural da Gim. Baruch Hashem. Como eu havia falado para vocês, o peixe é um animal que fica sempre, né, escondido por baixo da água. Com isso, os nossos sábios nos trazem uma explicação de uma sabedoria, de que o peixe é um animal que vai trazer boa sorte, né? Então, é até indicado para termos em casa aquários com peixes, porque o peixe, ele traz, então, esta sabedoria por trás, por ele estar escondido na misericórdia, que é a água. Ele traz, então, a força do eterno, através dele, para a proteção. Baruch Hashem. Então, este mês, ele é o 12º mês. Ele é o último dos meses. E com isso, ele vai trazer, então, a força de todos os 11 meses anteriores. Tanto o lado positivo deles, quanto o lado negativo também. Então, a pessoa que nasce sob a influência de Dagim, esta pessoa, como o peixe, ele é um animal sensível. Então, ela tem essa sensibilidade de atrair para si as midot, né? Como eu posso dizer, os comportamentos, tanto os positivos quanto os negativos, que são emanados em todos os 11 meses anteriores. Baruch Hashem. Então, a pessoa de Dagim, né? Não somente a pessoa de Dagim, porque vou aqui dar uma explicação para os irmãos, um ensino, Baruch Hashem, que é o seguinte: o mês de Dagim, ele contém 30 dias, né? Baruch Hashem. Antes de Dagim, nós temos aqui, ó, Dagim, com 30 dias. Antes de Dagim, nós estávamos sob a influência do mês de Aquário, né? Então, o mês anterior aqui era o mês de Shvat. Shvat, assim. Shvat. A pessoa que nasce nos últimos 5 dias de Shvat e no próximo mês, após Dagim, que é o primeiro mês da contagem dos anos, que é o mês de Ares, o mês de Nissan. Vamos escrever aqui Nissan. Nissan. Os 5 primeiros dias de Nissan, para todos os meses, vai ocorrer dessa forma. Então, a influência de Dagim, ela não está apenas para as pessoas que nascem especificamente nos 30 dias de Dagim. Mas a influência também vai tocar quem nasce nos últimos 5 dias de Shvat e quem nasce nos 5 primeiros dias de Nissan. Baruch Hashem. Essa sabedoria não vai se aplicar apenas em Dagim, mas vai se aplicar em todos os meses, desta forma.
Então, se eu já sei que nesse mês eu vou estar mais sensível, como o peixe é sensível, né? Então, eu tenho que começar a elaborar dentro de mim o que de bom dos outros meses eu quero trazer para fora e o que de mal eu quero, então, limpar de mim, né? Então, quais são os pontos negativos que podem aflorar nesse mês? Nós temos, então, a melancolia. Nós temos, então, o vitimismo. Achar que é vítima da vida. Da vida no sentido, eu sou vítima de meus pais, eu sou vítima de meus patrões, eu sou vítima dos meus amigos, eu sou vítima do eterno. Outra coisa negativa que vai muito, né, mexer com a gente esse mês, não somente as pessoas, como eu falei, que nascem nessas épocas, mas todas as pessoas que estão atravessando este mês, porque todos nós temos os 12 signos dentro de nós. Só que de uma forma mais aflorada, se nascermos, então, nestas datas, como eu expliquei anteriormente. Então, também vai vir para nós uma emoção de nostalgia muito forte. Às vezes, pensamentos do passado, uma saudade de algo, e aquilo mexe tanto com a pessoa que a pessoa chega, chora de saudade, e aquilo traz uma lamentação, uma lamúria. Mas isso, se isso não tivesse acontecido? Mas e se não fosse assim? Mas se fulano não tivesse feito o que fez? Estes pensamentos negativos, eles vão tocar muito as nossas almas nessa época de Daguim. Por isso que nossos sábios nos dizem que quando entramos no mês de Adar, nós devemos aumentar em alegria. O segredo é como a nossa alma vai nos puxar para a melancolia, nos puxar para o vitimismo, nos puxar para a nostalgia e a tristeza, para nós corrigirmos as nossas almas. Neste período, é necessário forçar um estado de alegria. Tendo em mente o que nosso povo passou nesta época de Purim, o que é relatado na Megillat, na história de Esther, na Torá Sagrada. Então, o povo foi salvo da morte. E com isso nós temos um estímulo para nos alegrar. Alegrar com uma segunda chance de existência que o povo de Israel recebeu do Eterno. Baruch Hashem. A palavra Adar, ela tem dois significados, né? Que é a palavra do mês, que é espinha de peixe, e também vem do aramaico alegria. Como eu já disse para vocês, a alegria, por conta de que vai puxar essas midot negativas, a alegria é o conserto. E a espinha de peixe, o que quer dizer isso? Então, o que é a espinha do peixe, a coluna do animal? A coluna do animal serve para quê? Para dar firmeza, sustento ao corpo do animal. Então, o Eterno está, então, nos mostrando, através desse código, que é necessário que a pessoa deste mês, e todos nós, como eu já disse, tenhamos, então, uma firmeza, aprender a reafirmar a nossa espiritualidade, aprender, saber, descobrir e fazer muito claro para nós mesmos e para os outros o que queremos da nossa vida, né? Termos a postura firme, não ser um Maria vai com as outras, sem opinião própria, né? Isso tudo é emanações deste mês para correção. Como eu disse para vocês, um mês que traz uma sensibilidade muito grande. A gente, então, não pode deixar que o outro, que as outras pessoas, né, sufoquem a nossa decisão própria de seguir o caminho da luz, o caminho correto, aquilo que o Eterno nos traz como a verdade que é a sua Torá. Sabermos, então, firmarmos como uma coluna vertebral o nosso corpo espiritual. Baruch Hashem. Nós temos, então, uma sabedoria muito legal que eu quero mostrar para os irmãos, que a divisão dos meses funciona dessa forma. 6 meses são de energia masculina
e 6 meses são de energia feminina. Então eu tenho no calendário hebraico, a partir de Ares, de Nissan, né? Que é Ares, até o mês de Virgem, que é Elul. Vou colocar aqui embaixo para vocês, ó. Nissan Nissan é Áries. E Elul é Virgem. Só para vocês saberem de que mês eu estou falando. Esses 6 meses do calendário, eles têm energia masculina. A energia masculina é a energia potencial. Potencial e primordial. E os meses que seguem de Libra, que é Tishrei, que é o mês de Rosh Hashanah, o cabeça do ano, Tishrei, que é Libra, até o mês que nós estamos entrando hoje, Baruch Hashem, Dagim, que é peixes. Então, estes meses emanam a energia feminina e eles vão fazer a manifestação na fisicalidade. Agora eu vou tentar explicar para os irmãos isso aqui. Faça as anotações. Vamos aproveitar que a aula hoje é como aula de hebraico. Baruch Hashem. Então, os meses como este que nós estamos hoje, femininos, eles vão fazer o que nós plantamos, a semente de luz que nós plantamos durante os 6 primeiros meses do ano, que é uma energia potencial. Como isso potencial? Então, aqui, ó, o primeiro mundo, o mundo de Atzilut, o mundo da emanação, o mundo da emanação, onde o Eterno apenas demanda de sua luz, de sua energia para a criação de todas as coisas. Depois, então, desce para o mundo de Beriá, o mundo da criação, onde tudo é criado na consciência dos pensamentos. E depois, então, vamos para Yetzirah, as 6 sefirot de Zeirampin, né? Res, Gvurat, Feret, nós já estudamos várias vezes. Aqui é o mundo da formação, onde tudo que foi criado aqui começa a tomar forma. E por último, então, temos o feminino, como eu já falei para vocês, o Malchut, que é o mundo da ação, onde toda a potencialidade da luz primordial vai, então, se manifestar na fisicalidade. Essa é a energia feminina, Baruch Hashem. Então, em peixes, eu tenho o final de tudo. Em peixes, eu vou pegar tudo que eu fiz, espiritualmente falando, trazendo para a emanação de Deus, a criação de todas as coisas que eu necessito, aquilo que eu pedi para Deus, a formação daquilo em meu ser espiritual, no sentido de eu aprender, de eu saber lidar emocionalmente com tudo isso, para a ação nestes meses femininos, inclusive, mais fortemente no último mês, no mês de Dagim, Baruch Hashem. Outra sabedoria muito importante que eu quero construir aqui com vocês agora, é que tudo que você experiencia nesse mundo físico, como eu falei aqui anteriormente, antes ele passa por mundos espirituais de emanação, criação e formação. Este rosto humano que nós temos, né, ele também existe nessas potencialidades espirituais. Então, os 6 primeiros meses, como eu falei, são os 6 primeiros meses masculinos do lado direito. Então, vai, através, então, dessa divisão que eu criei aqui para vocês, ser dessa forma. O cérebro, ele está, então, ligado ao mês de Nissan. Os 2 olhos vão ser, então, gêmeos. Vamos colocar gêmeos na coluna da esquerda. Gêmeos.
Aliás, não. Gêmeos é direita mesmo. Gêmeos e touro. As orelhas do rosto estão ligadas a Câncer e Leão. E o nariz do rosto está ligado à Virgem, que é Elul. Baruch Hashem. Vamos deixar a Virgem, que é mais Elul. Ainda existe a boca, certo? Vamos deixar a boca por último. Os outros meses aqui, agora os femininos, encabeçando Shrei. Baruch Hashem. Os olhos que vão seguir Escorpião e Sagitário. Tudo isso tem uma sabedoria por trás. Nós vamos estudar. Os ouvidos. Aquário. E Capricórnio. No caso aqui, o Capricórnio é o lado esquerdo. Eu vou trocar aqui, meus irmãos. Aquário e Capricórnio. O nariz é Peixes. E a boca, agora eu vou trazer a explicação da boca. A boca, tanto do masculino quanto do feminino, vai ser a fisicalidade, o Malhut. E o Malhut, ele não tem luz própria. A boca, ela põe para fora o que foi elaborado no cérebro, nos pensamentos, o que os olhos viram, o que os ouvidos ouviram e o que o nariz sentiu. Porque o nariz está ligado a isso, aos sentimentos, às emoções. Então a boca, ela vai soltar tudo que toda essa construção do rosto fez. Por isso que Mashiach e Yeshua cita que o que contamina o homem é o que sai da boca e não o que entra. E as pessoas não entendem porque não tem essa sabedoria do nosso povo, de que o que entra, que é a comida normal, não é isso que o Mashiach está se referindo. O Mashiach está se referindo a essa sabedoria, né, das energias potenciais que vem dos mundos superiores através dos órgãos do nosso rosto espiritual, que vai então ser tirado para fora pela boca, que é o que vai contaminar a alma do homem. Então o homem pensa, ouve, vê, sente e põe para fora através das palavras. E as palavras do homem, então, podem trazer vida ou podem trazer morte. A palavra, a boca, é a materialização. Então, por isso que da boca nós não vamos ter nenhum mês, nenhuma energia que vai ser ligada, assim como eu posso dizer, direto. Baruch Hashem. Então, como eu disse para vocês, a boca, tanto da alma feminina quanto da alma masculina. As irmãs podem dizer assim, ué, mas eu só tenho então a influência dos meses masculinos porque eu sou homem? Ou eu só tenho a influência dos meses femininos porque eu sou uma mulher? Não. Nós, homem ou mulheres, somos Adam. Adam foi criado homem e mulher. Ele não era um ser só masculino. Ele era um ser macho e fêmea. E foi desta primeira alma primordial que somos descendentes. Então, em nossa alma contém tanto aspectos masculinos que trazem a potencialidade espiritual, quanto os aspectos femininos que trazem, então, a materialização na fisicalidade. Baruch Hashem. Os homens, eles têm, então, um aspecto masculino mais forte e as mulheres têm um aspecto feminino mais forte. Baruch Hashem. Então, para dizer aqui para os irmãos, por exemplo, o cérebro das pessoas, se ele parar de funcionar, é dito pelos médicos que o corpo então entra em morte encefálica. Mas o cérebro, por um momento, pode ser até por anos, né? Pode parar de funcionar suas funções gerais totais e ficar em stand-by como um coma, por exemplo.
Então, o cérebro, ele pode parar por um tempo e a vida ainda continua. Os olhos, por exemplo, também, pessoas podem viver uma vida com dificuldade, mas vivem sem os olhos. Os ouvidos, pela mesma forma, é difícil, né? Tem que aprender um novo idioma com as mãos, né? Aprender como eu posso dizer, se comunicar com o outro e receber a comunicação do outro sem a audição, mas conseguimos então sobreviver também. O nariz já é diferente. A função da respiração, que é feita pelo nariz, se ficarmos sem a respiração por mais ou menos acho que não chega a 3 minutos, a morte é certa. Então, de todos os órgãos que nós estamos olhando aqui, destes de cima que estão ligados às emanações, que eu falei para vocês, o nariz ele vai ser o mais sensível, o mais direto com o ânimo, que a ânima do corpo é a alma. Por isso que os sábios dizem que o nariz, o olfato, é aquilo que nós temos de mais direto com a alma. Baruch Hashem. Por isso, e por que isto? Porque o nariz, o olfato, foi o sentido que menos participou do primeiro pecado. Do pecado de Adam e Havá, do pecado do ego, que foi desejar somente para si. É dito em Bereshit que Havá, ela olha para o fruto. Ela deseja através dos olhos. É dito que ela escuta a cobra, a serpente. Então, ela é atraída pelo ouvido, atraída pelos olhos. E ela, então, faz, então, com Adam, né, uma análise com o cérebro do que eles iriam praticar através daquilo ali, daquelas opções que estavam na frente deles. Então, a boca, por isso que a boca é tão vazia, vamos colocar assim, porque a boca é o órgão que participa mais ativamente, porque o fruto é comido pela boca, né? Então, a boca participa ativamente do pecado. O nariz não é citado. É óbvio que nós temos o entendimento de que se eu estou me alimentando com alguma coisa, eu sinto o cheiro daquilo. Mas ele não é citado pelo fato de que ele não foi diretamente, né, utilizado para a atração ao pecado. Então, por conta disso, o nariz do rosto espiritual da alma, ele não se encheu de muita casca, de muita clipa. Entende? Então, com isso, o nariz, por ele não ter se enchido muito de casca, de muita clipar, ele tem, então, uma conexão mais fina, né? Uma conexão mais direta com a alma. Então, o cheiro, ele costuma, então, fortalecer a alma. Tanto que na Havdalah, o que nós utilizamos também, além do fogo? Utilizamos o cheiro das ervas. Porque quando nós cheiramos, abençoamos o Eterno, aquilo vai direto para a nossa alma e faz um fortalecimento, porque nós estamos deixando um dia de luz, o Shabat, e isso deixa a alma de uma maneira triste, a alma fica pesada. Eu não sei vocês, mas depois do Shabat, eu me sinto muito cansada. O esgotamento da alma, porque a alma, ela está deixando um dia muito forte, muito grande, então ela se sente esgotada. Então, meus irmãos, nós temos então Elul, que é um mês que a gente sabe que a gente faz Selichut, né? A gente faz um trabalho de Teshuvah, por causa dessa fineza que tem neste mês. Eu tenho uma facilidade de alcançar o Eterno. Então, o mês de peixes, ele também é dessa forma. Só que aqui em Elul, por ser masculino, é potencialidades espirituais, uma plantação espiritual para coletarmos na fisicalidade, que aqui é feminino. Aqui, então, eu vou trazer isso para a realidade material, eu vou materializar. Tudo que eu pedi em Elul, agora chegou a sua vez. E os nossos sábios, eles vão nos ensinar que a festa de Purim, ela vai, então, ser ali um mapa, né?
para que nós possamos corrigir nossa alma neste mês de peixes, de Dagim. Quem nasceu em Dagim, ou no finalzinho, né, do mês de Aquário, como eu já falei, ou no comecinho de Nissan, tem então esse mapa para corrigir sua alma, para fazer o seu Tikkun. Todos nós, porque todos nós, como eu já disse, temos um rosto espiritual. E no nosso rosto espiritual, na parte feminina, temos peixes. No nariz, Baruch Hashem. Então, existem dois personagens em Purim, né? Purim, aqui ó, Purim. Existem dois personagens na festa. O primeiro masculino é o Mordecai. Baruch Hashem. O Mordecai, que é o personagem masculino. Este nome Mordecai, ele tem um código para o incenso. Aquele incenso que era feito no Mishkan, que simbolizava as rezas para trazer proteção para o povo. E a fêmea que aparece na história, que é a alma gêmea de Mordecai, é a Hadassah. Hadassah. A Hadassah, que é a Esther, né? Que a gente conhece como Esther, e ela mudou o nome para Esther, para poder se esconder, como o peixe fez na água, como o peixe faz na água, né? Ela se escondeu para trazer boa sorte para o povo. Estes dois personagens, tanto o Mordecai, que é o incenso, como a Hadassah. A Hadassah, nós sabemos, na festa de Sukkot, nós usamos as Hadassim, né? Os 3 ramos de Hadassah, que é o quê? Que é aquela planta que tem cheiro, mas não tem fruto, lembra? Então ela tem um cheiro muito gostoso. E então esses dois personagens que estão ligados ao nariz, aos cheiros, eles trazem então a salvação para o povo. Eles são marido e mulher. O segredo aqui para vocês já. Ele abriu mão de sua esposa, porque esse homem era muito elevado. Ele sabia que ia acontecer um extermínio do povo judeu. Porque esse homem estava vendo que o povo... faça as anotações, eu vou apagar. Pause o vídeo. Esse homem estava vendo que estava entre o povo um problema muito grande. Sabe qual é o problema? Desunião. A desunião é o que causa o extermínio das pessoas. Então, este homem, ele percebeu que o povo havia passado, então, o exílio de Babilônia por 70 anos. A Babilônia tinha sido conquistada pelos medos e persas, por Dario e por Artaxerxes, que é o rei Xerxes que aparece na história de Purim. E o que aconteceu com o povo judeu? Eles não foram acuados pelas nações de medos e persas. Então, eles acharam muito cômodo continuar nas cidades persas, né? Morando lá, trabalhando, tendo seus negócios, né? Cuidando de suas famílias. Não tiveram interesse em reunir novamente como um povo, como uma nação, voltar para Jerusalém, reconstruir o templo sagrado. Deixaram para lá, acharam muito bom conviver assimiladamente com as nações. Nós vivemos numa realidade espelhada. Tudo que nós começamos a praticar aqui, isso volta para os mundos superiores espirituais, e isso começa a ser criado nos mundos, emanado, criado, formado e rebate aqui. Se eu começo a criar uma áurea de desunião no mundo físico, isso vai então criar uma desunião, uma destruição nos mundos espirituais e por fim vai ser destruído na fisicalidade. O que aconteceu? O Eterno envia Haman. Ah, mas não foi o Eterno. Ah, foi o diabo. Entenda, tudo é o Eterno. Conforme é o nosso comportamento, o Eterno traz o nosso julgamento. Então, Haman foi enviado para o povo, para destruir o povo, porque o povo havia se desunido. Mordecai viu isso, e Mordecai enviou Hadassah para o palácio, para ser rainha. E eles tinham sabedoria espiritual, eles sabiam materializar a espiritualidade no físico, e Hadassah materializou um clone dela, como
como uma cópia dela mesmo. Ela era muito linda. E ela materializou como Shilomo fez. Trouxe o Shedim para trabalhar para ele. Ela também trouxe um espírito para trabalhar para ela com sua forma. E esse espírito materializado deitava com o rei. E o modo das judias se deitar com seus maridos não é sem ser neutro, vamos colocar assim. E já o espírito que foi materializado tinha a maneira de, né, utilizar, né, dos, vamos colocar assim, dos predicados sexuais avançados. E isso enredou o rei, e o rei casou-se com ela. Casou-se com Radassa, mas quem deitava-se com ele era o espírito materializado de Radassa, que Radassa controlava. Então, Radassa não se impurificou com o rei, mas Radassa manteve o rei como um esposo através dessa materialização, desta cópia dela. Nós temos relatos do nosso povo que do pó da terra formaram como fosse bonecos, mais humanos mesmo, de carne, que eram chamados golem. E esses golem faziam aquilo que os seus donos, aqueles que os criaram, mandavam fazer. Inclusive tem um golem que salvou o nosso povo na época da Inquisição, né? E ele até hoje, ele existe, esse corpo desse golem, não está em funcionamento, ele não está vivo, mas o corpo dele permanece. E ele salvou muitos do nosso povo nas perseguições da Inquisição, se colocando na frente, né, correndo com pessoas nos braços, porque ele era muito forte. Então o nosso povo detém, meus irmãos, a sabedoria do Eterno. Você não sabe nem isso aqui, e eu, de toda a grandeza que nosso povo tem acesso através da Torá. Então Radassa salvou o nosso povo desta forma. E como que Radassa conseguiu a proeza? Lembre-se, ela convocou o povo para se unir. Como? Junte o povo, faça um jejum por 3 dias junto comigo, que rezem ao Eterno e eu entrarei na presença do rei. Então, com essa união do povo, com esse pensamento, eu quero viver, eu quero ser Israel, eu quero voltar para minha casa, eu quero sair do meio desses inimigos, formou-se a Magen. Olha a Magen, vamos aprender sobre a Magen. A Magen é dessa formato aqui, ó. Isso é Magen, escudo de Davi. Magen, David. Magen, David. O que é a Magen? Então, nós temos aqui Yesod. Vamos colocar em hebraico, né? Baruch Hashem. Yesod. Baruch Hashem. Nós temos aqui Hesed. Temos aqui Gvurah. Esta é a ligação do triângulo de baixo para cima. E temos a ligação daqui para baixo, que é Feret. Feret, que vai ligar em Netzach. Que vai ligar em Hod. Baruch Hashem. Então, o nariz, lembre-se, o nariz é Yetzirah. O nariz, essas são as sefirot do meio. O nariz é a emoção do homem. O nariz unido. As sefirot equilibradas vão transformar, então, num escudo de proteção. E Malchut vai aparecer aqui no meio, ó. Aqui vai estar Malchut, no meio da Magen. Protegido pelas pontas, as 6 pontas do nariz.
Eu já ensinei para os irmãos aqui a marca de Caim. A marca de Caim, que o Eterno fez nele, é separar esta Magen. A marca de Caim é a separação, ó. Isso é a marca de Caim. Isso separado, isso traz morte. A separação traz morte. A união traz, então, a vida e a proteção. E o povo foi protegido pelo nariz da Gim, pela Sefrot do meio. Baruch Hashem. Este é o segredo da lua nova de peixes. Hoje, à noite, ainda é lua nova de peixes. Faça suas meditações no tetragrama, que está relacionado ao mês de peixe e também nas duas letras do mês de peixe. Eu já ensinei aqui no canal. Baruch Hashem, eu trouxe aqui para vocês no quadro. Faça suas anotações. Então, tetragrama para a meditação, para fazermos então a correção através das meditações. É a letra Rei primeiro, depois a letra Rei novamente, o Yud e o Vav. A letra que vai reger o astro do mês, que forma este mês, juntamente com a letra Kuf, que é do mês mesmo, do mês de Dagim. A letra Kuf construiu o mês. E a letra Gimel construiu Tzadik. Tzadik é o Júpiter. Então, a letra do astro é o Gimel e a letra do mês é o Kuf. Então, faça as meditações nas duas letras e também no tetragrama. Aproveite, então, essa imagem que já vocês conseguem captar. Baruch Hashem. E é isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou fazer ainda um vídeo com mais profundidade sobre Purim, que é uma festa que está vindo aqui na noite de 14ª noite deste mês. É a festa da alegria. Vou falar mais detalhes sobre a festa, como a gente vai festejar, como a gente deve, se comportar e como se corrigir para não passarmos pelas aflições de Purim. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, Leitraot.